Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana, a nossa 7ª aula para o curso dos alunos de auxiliar em veterinária. Hoje, dando continuidade na parte de anatomia, iremos falar sobre o sistema respiratório. Então, vamos para a aula. Um dos fenômenos mais importantes da vida é a respiração, pela qual a célula absorve oxigênio e elimina anidro carbônico, salvo o reduzido número de seres vivos elementares incompatíveis com oxigênio livre. São chamados de seres anaeróbicos. Todas as plantas, todos os animais respiram. Por isso, a importância em conhecer o aparelho respiratório e estudar o sistema respiratório humano e também animal dentro da anatomia. Um conceito básico sobre a árvore brônquica. A árvore brônquica ela é formada pelos brônquios, bronquíolos, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos, e é responsável por levar o ar aspirado pelas fossas nasais até o pulmão. Aí na imagem uma representação de uma árvore brônquica real. Nessa imagem temos aí a representação da epiglote, tá? A epiglote ela se encontra ali no início da laringe e é uma espécie de lâmina que se encontra por detrás da língua e serve para fechar a ligação da faringe com a glote durante a deglutição. Essa cartilagem ela evita a comunicação entre os aparelhos respiratórios e o aparelho digestivo. Ela é como se fosse uma tampinha que ela abre e ela fecha. Ou seja, quando ingerimos alimento, a epiglote ela precisa estar abaixada para que os alimentos não caiam nas vias respiratórias. Já quando nós falamos ou emitimos qualquer som, precisamos liberar ar. Ou seja, então a epiglote ela se levanta para que o ar possa sair, assim emitindo qualquer tipo de ruído. Falando da traqueia, a traqueia ela é um canal cilíndrico, tá? De mais ou menos 10 a 12 centímetros de comprimento, em continuação à laringe. A traqueia ela é formada por um tubo de tecido fibroso, em cuja espessura se dispõe um número de 15 a 20 anéis cartilaginosos incompletos. A presença desta armadura cartilaginosa torna a traqueia rígida e a mantém sempre aberta, ao contrário do esôfago. A traqueia ela tem umas funções importantes, tá? Ela umidifica, ela aquece e ela também filtra o ar. Ao fim da traqueia encontra-se os brônquios. Os brônquios, na extremidade inferior, a traqueia se bifurca dando 2 tubos. Os brônquios, cada um dos quais se dirige para um pulmão, ou seja, o brônquio direito entra no pulmão direito e o brônquio esquerdo entra no pulmão esquerdo. A constituição dos brônquios é igual à da traqueia, ou seja, os brônquios também são formados por tecido cartilaginoso. No interior dos pulmões, esses condutos se ramificam em bronquíolos, cada vez menores, e terminam no que chamamos de canalículos, tá? Que são tubos muito finos, que obviamente formam os bronquíolos. Os bronquíolos, eles são a terminação dos brônquios, tá? Ou seja, a ramificação. Eles se apresentam em uma delgada camada de tecido conjuntivo, tá? Com fibras elásticas e uma das camadas de células musculares lisa. Cada bronquíolo terminal divide-se para formar vários bronquíolos respiratórios, os quais possuem alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles são pequenos sacos de ar também vascularizados, ou seja, onde eles têm a presença da vascularização de veias e artérias, tá? E a principal função dos alvéolos é a hematose. O que seria essa hematose aí nesse próximo slide? A hematose nada mais é do que a troca gasosa, ou seja, os alvéolos têm a responsabilidade de transformar o gás carbônico, que encontra-se nas veias, ele transforma em oxigênio, que é aquele que vai circular depois pelas artérias, ou seja, o sangue entra
com gás carbônico dentro do alvéolo e lá ele é transformado em oxigênio e sai por uma artéria, tá? Que nós chamamos de artéria pulmonar e veia pulmonar. Uma representação sobre a hematose, como que é feita essa troca, e mecanismo de respiração. O mecanismo de respiração aí na imagem, ela tem dois tipos de representação, tá? Que é a inspiração, que é quando o ar ele entra nos pulmões, e a expiração, quando o ar sai, tá? Então, esse movimento de inspiração e expiração, ele é dado por um músculo, tá? Que é chamado de diafragma. É um músculo que fica ali abaixo dos pulmões. Nesse próximo slide, podemos ver os lobos do pulmão, ou seja, esses lobos são como se fossem camadas, tá? Então, o pulmão direito ele possui 3 lobos e o pulmão esquerdo ele possui 2 lobos, tá? Por que ele possui somente 2 lobos? Porque o pulmão esquerdo ele está bem coladinho ali com o coração, então meio que ele precisa dar espaço para o coração, por isso que ele é menor. Então o pulmão direito tem o lobo superior, médio e inferior, e o pulmão esquerdo só tem o lobo superior e o lobo inferior. O pulmão ele é revestido por uma camada dupla chamada de pleura. Pleura é uma membrana dupla muito fina formada pela pleura visceral, que envolve o pulmão, e pela pleura parietal, que forra internamente as paredes da cavidade torácica. Podemos ver aí nessa representação, tá? A caixa torácica, onde ela se localiza. Logo abaixo ali da caixa torácica tem a primeira camada da pleura, que é a pleura parietal. Logo depois vem a pleura visceral. Depois cavidade pleural e o pulmão esquerdo, tá? Então, antes de acessar o pulmão, precisa-se passar por todas essas camadas. Algumas curiosidades sobre o pulmão. Uma delas é que quando espirramos, o ar que sai das narinas atinge em média 150 km por hora, tá? Tendo força suficiente para quebrar uma costela, caso o espirro seja impedido. Também espirramos aproximadamente 40 mil gotículas de saliva em um único espirro. Os pulmões também, eles contêm quase 2.400 quilômetros de vias aéreas e mais de 300 milhões de alvéolos. E uma outra curiosidade são que os brônquios e a traqueia são muito sensíveis a toques leves, de modo que com quantidades mínimas ou substâncias que causam irritações, causam um reflexo de tosse e espirro. Não existe falta de ar, tá? Aquela sensação de falta de ar que nós estamos acostumados a falar é apneia, tá? A apneia é a ausência da respiração. Quando estamos com dificuldade para respirar, quando o paciente está com dificuldade de respirar, nós chamamos de dispneia, que é a dificuldade respiratória. Bom, esta foi a nossa 7ª videoaula. Como toda semana, tá? Eu vou fazer uma pequena avaliação e enviar nos grupos. Uma ótima semana para todos!